Opa, aqui é o André Terra, do CLP Fácil, e eu primeiramente queria agradecer por você estar assistindo esse vídeo, que é um dos bônus que eu comentei que eu ia enviar para vocês. E para você ter uma ideia do que é o CLP Fácil. O que você também pode aprender, né, e se tornar um excelente programador de CLP. Com isso, para trilhar novos desafios em sua carreira, realizar seus sonhos. Tudo isso eu estou te falando porque eu sei como funciona, eu sei como é que é, eu já passei por isso também. E tudo tem um início. Então não deixe passar essa chance, não desperdice essa oportunidade, não prorrogue mais o que você pode fazer agora e não deixe o tempo passar. Então aproveite o vídeo aí e vamos lá, pessoal. E vamos mais a essa dica, a esse exemplo aqui que eu peguei aqui para mostrar para vocês. Então vamos criar um programa novo aqui do exemplo, né? Então vamos criar a aplicação a partir do exemplo passado. Vamos iniciar então escolhendo o PLC que nós vamos trabalhar. Novo PLC, né? Novo CLP, vai ser da família 1200. Vamos escolher a CPU. Vamos pegar uma 1214C. Vou pegar este último modelo aqui. Aqui está a CPU que a gente está escolhendo por exemplo. Ok. Pronto, projeto criado. Agora vamos para a parte da visualização do projeto, então. E agora vamos para a parte de criação das lógicas. Aqui está a interface dele. Vamos fazer a visualização do PLC. Então vamos visualizar o equipamento, a CPU. Então vamos começar pela parte que eu acho mais interessante, porque facilita a parte quando você estiver escrevendo o seu programa, que é você já dar nome às variáveis. Vamos agora para ver a tabela onde estão as variáveis, então. Aqui está a parte do programa. Vamos olhar a variável. Está aqui, PLC tags. Mostrar todas as tags. Então vamos lá colocar a nossa variável agora. Então a primeira variável, vamos colocar que é o botão liga. E o endereço dela vai ser a primeira entrada digital, i0.0, está aqui. O segundo vai ser o botão desliga. Tá aqui, i0.1. Aí agora vamos colocar na sequência os sensores que existem, né, que são os sensores que vão detectar a caixa e o sensor que vai identificar o avanço do cilindro. Do exemplo aí, o cilindro pneumático que é a porta. Então vamos colocar lá, vamos chamar de sensor S1. Igual está no exemplo. Já colocou a entrada 0.2, né? Então é a terceira entrada digital fisicamente. Sensor S2. Sensor S3. E o sensor S4. Então aqui, estão definidas todas as nossas entradas digitais do nosso CLP, o botão liga, o desliga, sensor 1, sensor 2, sensor 3 e sensor 4 do exemplo agora que a gente vai desenvolver o programa para você ver como que funciona. Agora vamos colocar as variáveis que vão ser as saídas digitais. Então vamos começar, nós temos o motor, que é o motor da esteira, motor M1, e o endereço desse motor M1, vamos colocar aqui, ele vai ser uma saída digital, né? Então vai ser Q0.0. Vamos colocar também o motor M2, vai ser a saída 2. E também o cilindro pneumático que vai funcionar a porta. Então vamos colocar cilindro C1. Então tá aqui, estão definindo todas as nossas entradas e saídas digitais, né?
Vamos só dar uma visualizada lá no PLC, que eu acho que é uma visão muito legal. Aqui o device, que ele aparece já as variáveis que nós colocamos, ele já vai aparecer já no CLP. Fica muito legal de visualizar isso daí. Vou tirar um pouco o zoom aqui. Então tá aqui, olha só que legal que ficou. Então a parte das entradas digitais, tá aqui, ó, ele já selecionou botão liga, botão desliga, sensor 1, 2, sensor 3, sensor 4. Então a gente está usando essas entradas digitais e as saídas digitais do CLP já estão aqui abaixo. O motor M1, motor M2 e o cilindro 1. Então vamos partir agora para a parte de desenvolver a lógica de funcionamento do programa. Então a gente vai vir aqui onde ficam os Program Blocks e aqui tem o bloco inicial, o OB1. Tá? Para você que não conhece, o OB1 é o programa default, o padrão que o sistema chama toda vez que vai executar os programas, né? Então é o programa inicial, vamos falar assim. Então, quer dizer, a partir do programa OB1, que você pode chamar todos os outros programas ou as outras funções que existirem na sua aplicação. Então, vamos só adicionar um programa aqui. Adicionar bloco. Vamos chamar de... Vamos fazer um FC no exemplo. Vamos selecionar um FC e vamos colocar que o nome dessa função que vai controlar essa esteira, vamos colocar que seja esteira caixas. O tipo de linguagem que nós vamos desenvolver o programa vai ser em Ladder, tá? Poderia ser outras linguagens, mas aqui nesse exemplo vai ser o Ladder. E pronto, ele já abriu aqui, ó, esteira caixas. Já está o programa aberto aqui, nós já estamos em esteira caixas. Eu vou salvar o programa e vamos agora começar a desenvolver as lógicas. Bom, pessoal, para explicar esse exemplo, como ele vai funcionar, é um transportador, então, com duas esteiras, né? E, então, a caixa vai passar da esteira 1 para a esteira 2. Então, quando for acionado o botão B1, ele vai fazer com que ligue motor 1. Esse motor 1 vai empurrar a caixa até o sensor 1. Chegando no sensor 1, ele vai acionar o cilindro 1, que vai fazer com que abra a porta laranja. E o sensor 2 vai detectar que a porta está aberta no máximo, está em cima a porta, o S2. Nesse momento vai acionar o motor 1 junto com o motor 2, que é para a caixa passar da posição 1 para a posição 2, e essa caixa vai caminhar agora até o sensor 3. Chegando no sensor 3, ele vai desligar o motor 2, vai contar um tempo, que a gente vai colocar um temporizador só para teste, vai contar esse tempo e depois que contou esse tempo, vai ligar novamente o motor 2 e vai ir até o sensor 4, que é onde vai finalizar o nosso processo. Então, na Network 1, vamos colocar como se fosse o acionamento, vamos dividir ele para ficar bem fácil de ver. Então, vamos colocar aqui, que aqui vai ser a parte onde vai ligar a nossa função. Né? Então, vamos colocar aqui. Vai ser liga o sistema de esteira caixas. Então vai ligar o sistema. O que a gente vai usar para ligar o sistema? Vamos usar aquele botão duplo que a gente tem no exemplo lá que está na foto, que vai ter o botão verde, ele é normalmente aberto, e o botão desliga, por padrão, ele é normalmente fechado. Então, como aqui é a parte que liga a esteira, vamos chamar daquele processo lá como se fosse o ciclo, né? Então, ele está na entrada digital. Vamos até colocar o botão, o nome dele está aqui, ó. Botão liga, já até apareceu aqui. Então, essa é a entrada digital, botão liga. O que ele vai fazer? Ele vai setar, ele vai ligar uma variável que vamos chamar ela de ciclo. Tá? Esse ciclo, vamos colocar aqui, vai ligar o ciclo. Ciclo de funcionamento. A gente precisa colocar um endereço para essa variável. Então vamos voltar na nossa tabela lá do PLC. E vamos selecionar aqui, ciclo.
vai ser a variável auxiliar, que aqui é chamada por m0. Vamos começar do 10.0, nesse exemplo. Então, o m é a variável auxiliar, né? Então já está chamando como ciclo. Então vamos voltar lá no nosso programa. Aqui, esteira caixas. Está aqui já. Ciclo, endereço m10.0. Então toda vez que a gente ligar, apertar o botão, vai acionar o ciclo. E vamos colocar também o botão. O que a gente vai fazer para manter, já que esse botão é um botão de pulso, para manter o ciclo ligado? Então vamos colocar aqui um selo. Aqui o selo com essa variável que vai manter ele ligado. Então quer dizer, na hora que receber um pulso nesse botão liga, ele vai acionar o M10.0. Só que na hora que eu soltar o botão liga, ele vai já desligar o M10.0. Então, para que ele fique ligado, a gente vai colocar isso daqui que a gente chama de selo, que é nada mais que a mesma variável. Então, quando eu apertar o botão aqui, ele vai ligar o M10.0 e ao passo que o M10.0 estiver ligado, ele vai selar, que a gente fala. Então, ele vai manter ligado através dessa linha aqui. Então, mesmo que a gente solte o botão, ele vai continuar ligado, mesmo com o botão aberto. Aí, beleza, a gente conseguiu ligar o ciclo, dar o start para falando que o ciclo está ligado. Só que quando a gente quiser desligar, a gente precisa de um jeito para interromper um ciclo. Então, vamos adicionar agora o botão desliga aqui para interromper esse circuito. Então, no caso, ele é normalmente fechado, o botão desliga, né? Vamos colocar botão aqui, botão desliga. Então, toda vez que eu der um pulso aqui, ele vai acionar isso daqui. Aí nós vamos soltar o botão, ele vai voltar a ficar aberto, só que vai estar fechado por aqui. Aí, para interromper esse circuito, a gente aperta o botão desliga, que esse circuito está normalmente fechado, ele vai abrir. Vai abrir aqui e o circuito vai voltar a ficar desligado. Vou até colocar aqui, vai ser o liga, desliga, na verdade, né? Agora, continuando, pessoal. Agora vamos fazer, já temos o nosso liga e desliga o sistema, né? Que é o M10.0, nós chamamos de ciclo. Vamos começar aqui já na Network 2 a desenhar, né? A escrever a nossa lógica de funcionamento. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer para que funcione aquele sistema é ligar a esteira para que funcione. Então, é ligar o motor 1 para que a caixa ande pela esteira. Então, vamos fazer a lógica lá. Vamos colocar aqui, vamos chamar essa parte aqui de motor 1. É o que vai controlar o motor 1. Então, o que eu preciso para que o motor 1 funcione? Primeira coisa, eu preciso do nosso ciclo. Que o nosso ciclo esteja ligado. Então, vai ser o M10.0. Beleza, ele está lá. Quem que nós vamos acionar? Nós vamos acionar o motor 1. O motor M1. Tá aqui, perfeito. Mas basta isso daí, já é o suficiente? E eu diria que não, o motor vai ligar, beleza, mas aí a gente precisa colocar as condições. O motor vai ficar sempre ligado? Não, não vai ficar sempre ligado. Como a gente viu lá, nós temos o sensor S1, que o motor vai ter que dar uma parada para esperar abrir a porta, e quando a porta estiver aberta e bater lá no sensor 2, aí ele volta a ligar novamente. Então vamos colocar aqui a lógica aqui para o nosso motor. O motor vai ficar funcionando até que chegue no sensor 1. Então vamos colocar lá, na hora que essa condição vai estar ligada, na hora que ele chegar no sensor 1, vai abrir esse contato, ele está normalmente fechado, que é para dar a condição de ligar o motor. Então, chegou no sensor 1, vai cortar o funcionamento do motor. E quando que eu quero que esse motor 1 volte a funcionar? Porque ele vai estar no sensor, ele não vai conseguir sair de lá. Eu quero que ele volte a funcionar depois que a porta, para garantir que a porta esteja aberta. Então, o que eu vou colocar aqui? Vou colocar o sensor para falar que a porta está em cima, já está aberta, que é o sensor 2. Sensor 2.
e fecho a lógica aqui. Então, o ciclo vai estar habilitado, o motor vai estar funcionando. Na hora que chegar no sensor 1, aqui vai abrir, vai parar o motor. E enquanto a porta for subindo, até ela chegar no sensor 2, aí ele vai voltar a funcionar. Então, tá aqui, ó, sensor 2, vai passar por aqui. E aí o motor vai voltar a funcionar. Então, essa é a parte que vai fazer o controle do motor 1. Ok? Agora vamos fazer a lógica que vai controlar a abertura da porta. Vamos colocar então aqui. Abre, fecha, porta. Vamos chamar essa lógica assim. Então vamos colocar aqui também o nosso sistema precisa estar em ciclo. E quando eu preciso abrir a porta? Eu vou precisar abrir a porta, né? Vamos até colocar aqui a porta já, que é o cilindro, né? Cilindro C1, tá aqui. Cilindro C1 controla a abertura da nossa porta. Então vamos imaginar que ela é uma abertura que seja um cilindro pneumático, que a gente precisa colocar um sinal para ela abrir, e quando a gente desligar esse sinal, ela volta sozinha para o lugar. Então o que a gente precisa para abrir a porta? A gente precisa do sensor 1. Então, quando a caixa chegar no sensor 1, então está aqui o sensor 1, está aberto o contato, vai fechar esse circuito e vai mandar abrir a porta. Então, vamos utilizar isso daí como a ideia para a nossa porta. Então, é bem simples, que esse é o objetivo desse exemplo, é que seja simples para todo mundo entender como funciona. Para ter um início, um start, né? Então tá aqui, abre e fecha a porta, vai ser essa lógica aqui. Bom pessoal, vamos lá agora. Agora a gente vai fazer a parte do motor 2, que é a segunda parte da esteira. Então vamos criar a lógica aqui, motor 2, que vai controlar a esteira. Por padrão, vamos colocar a nossa variável aqui, que o ciclo está ativo. E quem nós vamos acionar vai ser o motor 2, motor M2. Tá aqui. Só que nós vamos ter uma condição aqui no meio que vai precisar existir. Porque esse motor 2, o que ele vai ter? Ele vai ter um temporizador que a gente vai colocar no meio para ele fazer uma parada onde está o sensor S3 e também depois uma parada e fim de ciclo no S4. Então vamos fazer essa lógica que vai ficar aqui no meio do motor. Por enquanto vamos deixar assim. Aí depois a gente coloca os componentes que vão fazer parte da lógica do motor 2. Vamos fazer aqui do auxiliar que vai acionar o motor 2. Então vamos iniciar, que a gente vai ter o nosso ciclo como padrão. Aí quem vai startar essa lógica vai ser a porta aberta, então é o sensor 2. O que eu vou querer acionar? Vai ser minha variável auxiliar, que eu vou utilizar. Vai ser um auxiliar, que eu peguei o endereço m10.2, é uma auxiliar 1. E a minha condição, que eu vou fazer um selo para manter esse auxiliar ligado. Vamos colocar aqui o selo. Então vai ser o auxiliar, né? Aliás, auxiliar 01. E quem vai cortar esse selo vai ser o nosso sensor 3. Então vamos entender a lógica. A gente já vai estar em ciclo. O auxiliar 1 está desligado, porque é a variável que está aqui. Então na hora que abrir a porta, o sensor 2, ele vai acionar esse auxiliar. E esse auxiliar vai ficar selado por aqui. Então mesmo se a porta fechar, que vai perder esse sinal, ela vai estar fechado o auxiliar 1. Né? E a gente tem quem desaciona esse auxiliar é o sensor 3. Tá? O sensor 3 vai cortar o funcionamento dele. Então vamos lá. Então vamos colocar aqui que o motor 2 então só vai ligar quando o auxiliar 1 for acionado. Ou seja, quando a porta estiver aberta. Então tá aqui. Então vai estar em ciclo na hora que a porta abrir, que é o sensor 2, vai dar condição
para o motor 2 funcionar. Beleza, aí o motor da esteira 2 vai começar a funcionar e a caixa vai passar da esteira 1 para a esteira 2. Aí a gente quer agora que quando atinja o sensor 3, o motor pare e conte um tempo. Então tá aqui a lógica. O auxiliar vai estar ligado e quando encontrar o sensor 3, ele vai abrir esse circuito que vai desligar o auxiliar 1. Desligando o auxiliar 1, vai parar o motor 2. Então, nosso objetivo é que ele fique 5 segundos parado no sensor 3 para continuar depois até o final. Então, vamos colocar aqui o temporizador do sensor 1. Sensor 1 não, do sensor 3, desculpa. Temporizador do sensor 3. Então, vamos colocar também a nossa variável ciclo, sempre para iniciar. E quando que eu quero que inicie o tempo? Eu quero que inicie o tempo quando tiver no sensor 3. Então, tá aqui, sensor 3. Ele que vai iniciar o nosso contador de tempo. Agora que vem, vamos adicionar um contador de tempo. Tem aqui nessa barrinha aqui das instruções básicas, né? O tempo de operação. O temporizador que vamos precisar é esse T-on. Que esse temporizador, ele é um contador de tempo e na hora que ele for energizado, ele vai contar um tempo e depois acionar uma função, uma determinada função. Então vamos colocar aqui qual que é o tempo que a gente quer. Na nomenclatura do tempo, nós queremos 5 segundos. Então, vamos colocar aqui. Essa é a nomenclatura como deve ser escrita. Está aqui, tempo sustenido 5S. Isso significa, é a inscrição como você deve utilizar uma variável do tipo tempo, time. Significa que o T sustenido é o prefixo de como inicia. O 5 significa que é o numeral 5 segundos, né? E o S que é os 5 segundos. Se, por exemplo, se fosse 5 milissegundos, eu colocaria 5 ms, que daria 5 milissegundos. Então, nosso objetivo é 5 segundos, então vamos deixar 5S, 5 segundos. Então, quer dizer que na hora, a gente já vai estar com o ciclo acionado. Na hora que entrar o sensor 3, vai ser acionado esse temporizador. O temporizador vai contar 5 segundos e vai acionar o que tiver aqui nessa saída, tá? Então vamos colocar, a gente colocou o auxiliar 1, vamos colocar que ele vai acionar o auxiliar 2. Vamos usar essa variável que está vazia aqui, que já foi criado, vai acionar auxiliar 02. Vamos voltar no programa. Então ele vai acionar o auxiliar 2. Aqui a gente precisa fazer um selo também, porque senão, na hora que for acionado e o motor e a caixa sair do sensor 3, ele vai desligar esse temporizador. Desligando esse temporizador, automaticamente desliga também o que tiver aqui na ponta. Então, para manter acionado o auxiliar 2, para a lógica do nosso motor, a gente vai fazer esse selo aqui. Auxiliar 2. Então, mesmo que ele saia, a caixa saia debaixo do sensor 3, quem vai manter ligado aqui vai ser o próprio auxiliar 2, que está aqui. Então, fizemos mais um selo, que vem do nosso ciclo. Então, vamos voltar agora no nosso motor 2. Então, o motor 2 está aqui. Então, o motor 2 vai ligar quando a porta da esteira, a porta estiver aberta. Então, é uma condição para ele ligar. Aí, a gente viu que ele vai parar quando atingir o sensor 3. E quando ele vai retornar a ligar o motor novamente, vai voltar a ligar após o nosso contador de tempo, lá, o nosso temporizador que nós acabamos de colocar. Então, ele vai estar aqui, vai ligar no auxiliar 2. Aí é o auxiliar 2 que vai mandar continuar acionando o motor. E o que nós queremos fazer aqui? Nós queremos que esse motor desligue quando chegar no sensor 4. Então, é só a gente colocar aqui, sensor 4. Então, na hora que tiver ligado o auxiliar 2, o sinal vai vir por aqui, e ele encontrar, a caixa encontrar o sensor 4, ele vai abrir esse comando e o motor 2 vai se desligar.
dando o fim de operação. Então, o nosso fim de operação vai ser dado pelo sensor 4, que vai desligar o motor e a caixa vai ficar esperando lá. Só que a gente precisa fazer mais uma função, desligar o nosso ciclo, falar que ele chegou ao fim. E quem desliga o nosso ciclo? Temos aqui que pode ser o botão desliga, ele pode interromper o ciclo, ou vamos colocar aqui em série também o sensor 4, que ele também pode encerrar o nosso ciclo. Então a gente aperta o botão liga, é o que aciona o ciclo, né? Tá aqui o selo. E esse ciclo pode ser encerrado pelo botão desliga ou pelo sensor 4. Então esse é o exemplo, pessoal, que eu queria passar para vocês, uma coisa bem fácil, bem simples, para ter uma ideia de como que funciona o programa. É a ideia do programa que é simples de você fazer, né? Não é fácil, assim, primeiramente, parece muita coisa, mas é uma ideia simples de como você pode estar fazendo esse exemplo aí que foi passado aí utilizando até um temporizador. Existem várias maneiras de fazer a mesma coisa. Tá? Dá para a gente adicionar um botão de emergência, um contador de número de caixas, mas esse é um exemplo básico aí para ter uma ideia para quem está começando do zero. Pessoal, e no próximo vídeo que eu vou enviar para vocês, o próximo e-mail que eu vou enviar para vocês, vai estar a parte da simulação desse exemplo aí que a gente está dando. Então fique atento aí que o próximo e-mail vai vir a simulação desse exemplo aí que a gente acabou de passar aí. Vamos usar o simulador, o PLC Sim, para simular essa lógica que nós fizemos aí. Então eu te vejo no próximo vídeo. Valeu!